Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, na graça e na paz do nosso Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Caio, sou pastor aqui da igreja Assembleia de Deus Belém, e eu estou gravando este vídeo, irmãos, por um motivo muito especial. A gente tem colocado para os irmãos aí, disponibilizado um tema muito interessante, que é o tema do avivamento bíblico. Então a gente já tem colocado na parte 1 a questão do primeiro conteúdo acerca desta verdade. Porém, a gente quer fazer um convite especial para você que gosta da palavra de Deus, que deseja estudar teologia ou que tem um interesse nas escrituras sagradas. Porque eu não consigo compreender um avivamento genuíno que não esteja baseado nos princípios e nos fundamentos da palavra de Deus. Então nós vamos tratar, dentro do tema avivamento bíblico, nós vamos tratar algumas identidades da palavra de Deus, que é por onde o avivamento vem. Então, fique à vontade para acompanhar o nosso conteúdo e qualquer coisa estaremos à disposição para tentar esclarecer as suas dúvidas. Um grande abraço e vamos ao vídeo. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui para dar continuidade no nosso tema avivamento bíblico. Essa é a parte número 2 e nós vamos entrar aqui no texto de Ezequiel, capítulo 10, versículo 1. Diz assim a Escritura Sagrada: Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhando a forma de um trono. Então a gente havia visto, irmãos, na parte de número 1, que há uma hierarquia espiritual. O firmamento representa o Senhor. Aí, abaixo do Senhor, está os querubins, porque o texto diz que era por cima da cabeça dos querubins, então fica nítido que os querubins estão numa posição inferior. E aí, por fim, ele diz que aparece sobre eles uma como pedra de safira semelhante ou semelhando a forma de um trono. Então a gente entende que há uma cadeia de autoridade, uma cadeia de representações de níveis de autoridade. E isso pode ser confirmado, e a gente trouxe esse texto aqui para justamente nos embasarmos nos escritos. Em Lucas capítulo 7, versículo 28, o Senhor Jesus diz a seguinte frase: E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então a gente entende que dos nascidos de mulher, ou seja, daqueles que são da raça humana, ninguém é maior do que João. Então João é colocado numa condição de ser, vamos dizer, o primeiro que recebeu a autoridade maior dentre os homens. Porém, o texto confirma que no reino de Deus, o menor no reino de Deus, ele é menor no reino de Deus, mas ainda assim ele ainda é maior do que João. Então a gente vê que os que estão na classe dos anjos, de fato, estão acima da classe dos homens. Então a gente trouxe esse texto para confirmar. A gente percebe no texto de Ezequiel capítulo 10, versículo 1, a gente percebe que há também duas figuras de autoridade, A pedra, que pode representar o Senhor Jesus, e o trono, que também pode representar a nossa autoridade e também a autoridade dos anjos, porque os anjos têm uma autoridade diferente da nossa, mas também exercem autoridade assim como nós. Então a gente entende que Deus colocou a gente com autoridades diferentes para que a gente pudesse formar um corpo, Como exemplificando através de uma figura, Deus colocou o coração que bombeia sangue para os demais órgãos, ou seja, o coração está numa condição de primazia. Primeiro ele traz a vida é levada para os outros órgãos e então os outros órgãos podem executar as suas funções particularmente. É importante a gente perceber que até mesmo para o funcionamento, por exemplo, do corpo, a gente tem esta figura de diferentes autoridades. No texto do versículo 2, ainda em Ezequiel 10, a gente tem o seguinte relato: E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins,
e espalha-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Então, o que Deus quer nos ensinar, irmãos, dentro deste texto? Um texto que dá continuidade ao texto de Ezequiel que nós acabamos de ler. Nós começamos a entender que aqui há uma confirmação do que a gente também viu lá na parte 1, porque aqui ele diz que a fala, ele diz, e falou ao homem vestido de linho. Então a visão foi comunicada, ela foi levada para um homem só. Então a gente percebe que o que a gente havia visto lá na parte 1 do tema avivamento, a gente vê sendo confirmado mais uma vez aqui pelo texto de Ezequiel 10:2. Outra coisa que o texto de Ezequiel aqui nos mostra é que ele diz da seguinte forma, ele fala assim: vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins. Então a gente pode entender, irmãos, que quando Deus ele nos chama para um propósito, ele nos vai liberar uma direção para que a gente possa ir de encontro ao propósito de Deus na condição que Deus estabelece para que o propósito se cumpra. Traduzindo isso para você entender, Deus falou aqui através do texto de Ezequiel para ele ir numa determinada localização. Deus fala para ele, vai entre as rodas, não é para estar do lado esquerdo da roda, não é para estar do lado direito da roda, mas é para estar onde? Entre as rodas. Então essa primeira parte que nós precisamos entender. A segunda coisa, quando nós estamos dentro do local, da forma que Deus nos designa para cumprir o propósito, nós estamos entre as rodas porque Deus vai mover, ou seja, Deus vai trabalhar ao nosso favor, roda lembra movimento. Deus vai mover e esse mover vai nos levar à completude, ou seja, à plenitude do propósito de Deus. Quando a gente vai fazer o propósito de Deus fora da direção de Deus, ou seja, fora da localidade que aqui é representada por entre as rodas, a gente não vai encontrar a primazia e o melhor que Deus tem para nós. A gente vai encontrar alguma coisa, talvez, da parte de Deus, mas a gente, na verdade, está abortando o projeto essencialmente dispensado para nós. Então, nós precisamos entender que isso ocorre com José, como nós falamos na parte 1, isso ocorre com Jesus. Jesus nasce aonde? Em Belém. Era o local que Deus designou para o mover de Deus começar. Ele vai nascer numa estrebaria em Belém. Mas ele depois vai se mover, porque as rodas lembram mover, né, como eu disse, e ele vai se dirigir a Nazaré. E lá em Nazaré ele vai se estabelecer. E aí ele vai ser conhecido como Jesus de Nazaré. Ele não vai ser conhecido como Jesus de Belém. Por quê? Porque a trajetória dele começa em Belém, mas ela se direciona para Nazaré, porque era o propósito de Deus que assim fosse. Com José não é diferente, a gente citou isso, né? E vamos aqui reeditar o texto de José, ou a história que José viveu. José foi levado entre as rodas para o Egito. Por quê? Porque ele nasceu entre os seus irmãos, um tipo de Belém, né? Uma figura, e ele vai ser dirigido por Deus até o Egito, ainda que através dos mercadores ali, para que ele pudesse alcançar no Egito o governo, para que ele pudesse alcançar a plenitude do que Deus tinha lhe dado e do que Deus tinha planejado para a vida de José. Então a gente tem que entender, irmãos, que muitas pessoas, presta bem atenção nisso, muitas pessoas estão vivendo muito abaixo do que Deus teria para elas viver por causa da desobediência ao chamado. E o chamado que Deus tem nos dado, ele depende das rodas, ou seja, ele depende do mover de Deus, e o mover só acontece se eu me coloco entre as rodas, ou seja, se eu me coloco na posição aonde Deus colocou para mim estar, né, designou para que eu estivesse ali, e aí as rodas vão andar, ou seja, aí o plano de Deus vai ser executado. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Muitas pessoas não sabem lidar com essas verdades, por quê? Porque estar entre as rodas traz desconforto. Nós falamos um pouquinho disso na parte 1. E José estava sendo maltratado, humilhado, mas era ali que ele estava a caminho do trono, do governo do Egito.
Então, muitas das vezes a gente não quer estar entre as rodas porque o desconforto, ou seja, aquilo que nós vamos viver ali para viver o plano de Deus, vai trazer coisas que nós não queremos viver. Mas é uma escolha que nós fazemos, é uma escolha que nós temos que fazer para poder vivenciar o projeto. Uma outra coisa que nós podemos entender é que, por exemplo, José estava ali quando governava já o Egito, José estava acima de todo o povo e José estava abaixo de Faraó. Somente Faraó era acima dele. Então, nós temos que entender que nós temos que saber lidar com as cadeias de autoridade, né? Por exemplo, os querubins estão acima de nós, os anjos são maiores do que nós em autoridade. A gente viu ali no texto de Lucas 7. Então a gente tem que saber lidar com quem está acima. Isso é importante. Por quê? Porque para começar, Deus já está acima de nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já estão acima de nós. Então só por aí a gente já vê que tem alguém acima. Depois a gente descobre que tem os anjos ainda acima, que são, por exemplo, representação aqui dos querubins. E aí vão ter pessoas que provavelmente podem estar ligadas ao nosso ministério e vão receber de Deus a partir de nós. Então nós estaremos comandando, liderando pessoas também. Então a gente tem que saber lidar com a autoridade superior e temos que saber lidar bem também com a autoridade inferior, ou seja, a autoridade que nós vamos ajudar a liderá-las. Então isso é muito importante. Jesus era Senhor e ele lavou o pé dos discípulos. Se você não souber lidar com a autoridade superior, você se torna um rebelde, né? Se nós não soubermos lidar com a autoridade inferior, a gente se torna soberbo. Então nenhuma das duas condições é boa. A gente tem que estar no nosso lugar, na nossa posição, que é entre as rodas, é ali que Deus nos quer, e a partir daquela posição a gente tem que produzir o que Deus nos chamou para produzir, né? É importante a gente entender. O resumo disso é que liderar é diferente de mandar. Então a gente tem que entender que liderar é uma coisa, mandar é outra. Tá? Então Deus trabalha com lideranças, Deus não trabalha com chefes. Nós não temos chefe, nós temos líderes. E nós não podemos ser chefe de ninguém. Nós temos que ser líderes daqueles que Deus nos der para liderar. Olhando novamente, irmãos, para o texto de Ezequiel 10:2, a gente vai começar a entrar, irmãos, numa profundidade para nós percebermos algumas identidades da palavra de Deus. Então, o texto de Ezequiel ele diz da seguinte forma: vai por entre as rodas até debaixo dos querubins e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins. Então a gente começa, olhando para esse texto, a gente começa a perceber que existe um elemento que o Senhor descreve como brasas acesas. E essas brasas, elas estão sendo colocadas, ou seja, estão preenchendo, porque ele diz, e enche as mãos, então elas estão preenchendo as mãos, né? Através daquilo que era fornecido a partir dos querubins. E o Senhor começava a nos mostrar, e eu quero que você comece agora a redobrar a sua atenção, porque aqui nós vamos aprofundar dentro de um tema de revelação, nós vamos nos aprofundar dentro de uma ótica e uma perspectiva da palavra, que muitos estão muitas das vezes alienados em relação ao que Deus vai mostrar agora. Deus está mostrando que as brasas estavam associadas e enchendo as mãos, né? Na visão ali que Deus dá para Ezequiel. Então, Deus está querendo mostrar aqui, irmãos, que existe uma parte das manifestações de Deus que se manifesta através do toque. Vou repetir para você meditar bem nesta verdade. Existe uma parte das manifestações da palavra de Deus, porque o que estava sendo pronunciado para Ezequiel é a própria palavra. Só que a forma que a palavra é direcionada para Ezequiel é para que Ezequiel recebesse, né, ou o homem de linho, melhor dizendo, vamos colocar segundo o versículo 2, ele estava recebendo as brasas e as brasas estavam sendo colocadas nas suas mãos. Por quê? Porque as mãos representam o instrumento que faz o toque acontecer. Nós temos um texto no Novo Testamento para nós podermos identificar esta verdade, para nós percebermos que isso não é coisa do Velho Testamento.
Porque vai ter gente que vai dizer, não, mas isso aí era naquele tempo. Então vamos ver, Marcos capítulo 5, versículo 27. A gente fez questão de reeditar o texto aqui em detalhes, para a gente poder perceber o que é que acontece no Novo Testamento em relação a esta verdade do toque. O texto diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão. Olha agora o que diz o texto. Tocou-lhe a veste. Versículo 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então Deus está mostrando que havia uma mulher, e essa mulher estava com uma convicção no coração. Qual era a convicção que ela tinha? Está relatada no versículo 28. Ela diz, se eu apenas lhe tocar, ou seja, não precisa ele falar comigo, não precisa ele fazer nenhuma outra coisa para comigo, se eu apenas lhe tocar. Então olha o tipo de fé que ela tinha. Ela tinha a fé que ela, se ela exercesse o toque, através do toque, ela ficaria curada. E aí o versículo 29 vai nos revelar que a fé que essa mulher tinha era uma fé bíblica. Por quê? Porque o versículo diz da seguinte forma: e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Então, reeditando o que nós acabamos de ler, nós estamos vendo uma mulher, veja só, uma pessoa que não era do povo de Deus, era uma pessoa que a princípio estava ali no meio do povo, da multidão, e no versículo 28, ela estava com uma fé, determinada, que ela só precisava do toque. E se ela tocasse nas vestes, ela dizia, no versículo 28, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Então ela estava com esse tipo de crença, esse tipo de confiança, que o toque, somente o toque, estou enfatizando para você meditar comigo, faria com que a cura acontecesse. Aí o versículo 29 mostra que a fé dela era uma fé bíblica. Por quê? Porque a Bíblia diz que e logo se lhe estancou a hemorragia, quer dizer, tão logo ela tocou, ela sentiu o resultado do toque e ela ficou curada do seu flagelo. Ela sentiu no corpo, onde estava a enfermidade dela, ela sentiu que ela estava curada. Então, o que o Senhor está querendo mostrar? O Senhor está querendo mostrar no Novo Testamento, veja só, Deus está nos mostrando no Novo Testamento que existe uma transferência de unção no toque. A pessoa que tem a unção, irmão, ela tem a autoridade, ela tem o poder, e esse poder que está sobre ela, assim como a veste estava sobre Jesus, é um símbolo, uma figura, esse poder ele pode ser transferido somente no toque, somente ao tocar esta pessoa que Deus tem colocado essa autoridade. O versículo 30 diz assim, só para a gente confirmar pela Escritura, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder. O que saiu de Jesus? Poder. Então quer dizer que quando ela toca em Jesus, o poder que estava sobre Jesus, que era o poder da palavra, vai tocar nessa mulher, e essa mulher vai receber através do toque a cura da sua enfermidade. O versículo 30 termina assim: virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Jesus faz a pergunta acerca de quem ele havia tocado. Então o próprio Jesus, além de o poder ser um instrumento que foi transferido, a unção de Deus, o poder de Deus foi transferido através do toque, e aí a gente evidencia isso no versículo 30, que realmente se trata de poder. Jesus ainda evidencia que esse poder veio realmente pelo toque, porque ele faz a pergunta assim, quem me tocou nas vestes? Então é maravilhoso a gente perceber isso. Por quê, irmão? Porque tem gente no evangelho de hoje que não quer crer nas brasas acesas. Para você começar a entender a figura que Ezequiel relata, Ezequiel fala que as suas mãos estavam cheias de brasas acesas, ou ele diz, a visão, melhor dizendo, vem para ele e diz, enche as mãos de brasas acesas. Então a gente percebe que as mãos recebendo as brasas é porque esse fogo que viria sobre as mãos
seria uma autoridade colocada nas mãos para que o toque pudesse efetuar algum tipo de obra em benefício do reino de Deus. Então isso está no Velho Testamento e isso está no Novo Testamento. Então tem gente que não quer o toque. Eles não querem a manifestação do toque. Por que eles não querem a manifestação do toque? Se a mulher do fluxo de sangue falou, se eu apenas lhe tocar, a mulher tinha essa fé. E por que nós que somos de Deus, que dizemos que conhecemos a Bíblia, a gente não crê no toque? A gente não crê nas mãos ungidas? Porque a gente não está dentro da verdadeira palavra. Se a gente estivesse dentro da verdadeira palavra, a gente estaria crendo na unção que é liberada pelo toque. Porque Jesus fez a pergunta, irmãos, eu estou bem enfático para você entender. Quem me tocou? A pergunta é, Jesus viu que tocou? Jesus estava andando e ele foi tocado na orla da veste. Com certeza ele não estava olhando para o pé, não estava olhando para a veste, ele estava olhando para o povo. Mas ele percebeu que o poder saiu e mais, ele percebeu e ele relatou que esse poder foi fluente, que esse poder foi transferido através da unção que veio do toque, através do toque. Então você começa a entender comigo que o símbolo que Ezequiel apresenta, que é as mãos que recebem as brasas, é um símbolo para mostrar que primeiramente Deus vai trabalhar a palavra e vai transferir o poder da palavra através de um meio, e é o meio do toque. Então, para a gente confirmar, irmãos, esta verdade através de outros textos bíblicos, vamos então nos aprofundar em alguns outros relatos bíblicos para que a gente possa verificar com mais exatidão acerca desta verdade. 1 Reis, capítulo 17, versículo 21, a Escritura diz: E estendendo 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Versículo de número 23. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. 24. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então a gente pode perceber, irmãos, que no versículo 21, Elias vai ser usado por Deus para fazer uma obra de ressurreição, uma obra grandiosa. E o versículo 21 deixa claro, a gente inclusive destacou isso com cor, aqui no texto, para que você possa perceber o detalhe. Ele diz: e estendendo 3 vezes sobre o menino. E aí o texto completa: clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O que nós queremos mostrar para os irmãos é que os irmãos podem perceber, através do relato do versículo 21, que antes de Elias orar, Elias estende o corpo dele sobre o corpo do menino. Porque o texto diz que ele estendendo 3 vezes sobre o menino. E a pergunta que eu coloco aqui para você meditar juntamente comigo é: por que Elias teve que se colocar sobre o menino? A resposta você já deve ter intuído aí. Porque a necessidade do toque era necessária neste caso aqui, onde Deus iria usar Elias. Então ele estende o seu corpo sobre o menino e na sequência ele clama ao Senhor para que Deus fizesse a obra completa e restaurasse a vida daquele menino. E é isso que acontece no versículo 22, que diz que a alma do menino torna a entrar nele e ele revive, porque Deus atende o clamor de Elias. O que Deus está mostrando primeiro e confirmando para você entender é que Elias toca primeiro antes de orar. Elias toca, porque ele estende não só a mão, ele estende-se sobre o menino. Então é um toque, inclusive, maior do que o toque das mãos somente. Então, para Deus operar o milagre, Elias se debruça sobre o menino. Então essa é a primeira parte que você confirma
através do relato de 1 Reis 17, 21, que o toque é necessário. Outra coisa que dá para a gente perceber, o toque, no caso aqui, vem acompanhado de um clamor. Então há momentos em que Deus vai combinar as formas dele agir. Por exemplo, tem o clamor e tem o toque. Os dois estão trabalhando simultaneamente para que Deus exercesse o poder e o milagre acontecesse. Isso também é possível a gente perceber através do relato bíblico. No versículo 23, diz que Elias traz o menino e ele dá o menino para sua mãe. E ele fala, vê, teu filho vive. Então o menino já estava são, né? E no versículo 24, diz assim, então a mulher disse a Elias, nisto, ou seja, é desse procedimento teu e do resultado que ele me trouxe, nisso conheço agora. Até o momento ela não estava crendo, quem sabe alguém que está me ouvindo até o momento não estava crendo que o toque é bíblico, mas agora vai falar como está falando aqui a mãe do menino, nisto conheço agora, ou seja, foi naquele momento em que ela se conscientizou, que ela passou a entender como é que Deus trabalha, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então você vê, a palavra de Deus ela foi manifesta pelo toque e pelo clamor que Elias faz. Então a palavra não tem uma única forma de se manifestar. É isso que Deus quer ensinar para você aqui. A palavra não tem uma única maneira de ser manifestada. Porque se não fosse necessário o toque, para que Elias deita sobre o menino no versículo 21? E ainda ele faz isso, vamos pegar aqui, ó, ele faz isso 3 vezes, né? E estendendo 3 vezes sobre o menino. Quer dizer, Deus mostra que ele faz o toque por 3 vezes e depois ele clama e ele roga. Então a gente entende, irmãos, que a palavra se mostra sempre a confirmar os seus princípios. Tem gente que não aceita, mas é a verdade que você está lendo no texto. Pegue a tua Bíblia aí, uma tradução boa, né, Ferreira de Almeida atualizada ou até a corrigida, você vai ver, é o que está escrito na palavra do Senhor, na Escritura Sagrada. Vamos confirmar esta mesma verdade, este mesmo relato, de uma forma diferente, agora no Novo Testamento, para a gente entender que esse princípio do Antigo, né, ele vai ser manifestado também no Novo, né? Eu tenho feito isso, eu estou comparando Ezequiel Antigo, eu comparei com a mulher do fluxo de sangue, a gente mastigou que ela tocou nas vestes, né? Jesus falou, quem me tocou? A gente viu ali. Agora eu estou comparando 1 Reis 17, eu vou comparar com Atos capítulo 20. Nós vamos ver que aquilo que é princípio executado no Velho Testamento, a gente vai ver que vai se confirmar no Novo. Atos capítulo 20, versículo 9, diz assim, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. A mesma realidade do filho daquela mãe que Elias foi lá e fez, né, uma obra tal que Deus ressuscitou aquele menino. Aí o versículo 10 diz o seguinte, descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Olha aqui que maravilhoso, irmãos. A Bíblia está mostrando que exatamente o que Elias havia feito ali, Paulo agora também no Novo Testamento procede da mesma forma, já operante pela graça, porque Paulo é Novo Testamento e Jesus já tinha inclusive ascendido aos céus. Então Paulo inclina-se sobre o menino, ao que diz o versículo 10 aqui, e o texto ainda dá um detalhe para não termos dúvidas de que o corpo entra em contato com outro corpo, porque ele diz assim, ó, e abraçando-o, se eu abraço alguém, no caso ele abraçou o menino que estava morto, ele entra em contato, logo ele exerce a manifestação do toque, e o corpo dele toca o corpo do menino, e aí o versículo se completa dizendo, não vos perturbeis, que a vida nele está. Você vê que Paulo, nesse caso, ele não ora. Interessante nós percebemos. Lá Elias toca 3 vezes e Elias clama. Aqui no Novo Testamento, a Bíblia diz que Paulo inclina-se, Paulo o abraça
E Paulo diz, não vos perturbeis, que a vida nele está. Ou seja, Paulo agora usa essencialmente a característica do toque. Por quê? Porque o toque transfere poder, transferiu na mulher do fluxo de sangue, transferiu no ministério de Elias, no Velho Testamento, transferiu através das brasas, lá de Ezequiel 10:2, e agora está transferindo aqui a vida para que Eutico fosse ressuscitado, para que Eutico voltasse a viver. Então note, são princípios da palavra. A palavra se manifesta, irmãos, não somente através da verbalização, a gente vai explorar um pouquinho mais essa verdade. Mas veja só que isso acontece no Novo Testamento, já na dispensação do Espírito Santo, porque Paulo, como eu disse, ele já estava fluindo em Deus, e Deus já tinha manifestado a presença do Espírito Santo como o agente, né, como Deus pessoal, e Jesus já havia ascendido aos céus. Vamos confirmar, inclusive, que esta verdade do toque, ela não é só utilizada para ministrarmos pessoas que não são, muitas das vezes, ainda participantes da fé, mas essa verdade ela também está presente até na consagração de alguns ministérios. Vamos ler aqui Atos capítulo 13, versículo 2. Diz assim: E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então o Espírito Santo estava o quê? Separando gente para o ministério, no caso Barnabé e Saulo. Aí o versículo 3 diz assim: Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos. Olha as mãos cheias de brasa aí. Impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, o Espírito Santo que estava separando os seus ministros, os seus servos para trabalharem para o Evangelho, Deus então usa, né, através da imposição das mãos dos líderes ali da igreja, para que a transferência de unção se completasse e o ministério de Barnabé e de Saulo, que seria grandemente usado nas mãos de Deus, fosse de fato manifestado diante dos povos. Veja só que até para o ministério há uma necessidade de toque. Não, pastor, mas não precisa. Precisa sim, porque Deus está mostrando em um texto, em outro. Nós já passamos por 1 Reis, já passamos pelo relato do Ezequiel 10:2, já passamos pelo relato da mulher do fluxo de sangue. São várias e várias formas de você perceber esta verdade. E o interessante aqui de nós notarmos, irmão, é interessante a gente parar para observar, parar para meditar nessa verdade, é que quando Deus usa o toque aqui em Atos 13, você vê que ele combina jejum, combina oração e combina imposição de mãos. Então você vê, em algumas oportunidades, como lá acontece com Elias, ele combina o clamor de Elias com o toque. Em Paulo, através da ressurreição de Eutico, ele somente usa o toque. E aqui em Atos 13 ele usa jejum, oração e o toque das mãos, né? A imposição de mãos. Então é importante a gente perceber todas essas verdades, e eu estou mostrando para os irmãos dentro dos escritos, para a gente perceber que é válido tanto no Velho como no Novo. E por que, irmãos, que a gente está vendo tantas formas diferentes para nós identificarmos que o toque está presente? Então, nós vamos aqui voltar ao modelo primordial da palavra, para podermos entender que este modelo que nós temos entendido e temos verificado, texto após texto, comparando o Antigo com o Novo Testamento, a gente vai agora descobrir que isso é algo que vem lá de Gênesis. É algo que está presente no primeiro homem, no primeiro ser humano que o Senhor trouxe à vida. No caso, Adão, né? Então, Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Escritura diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, olhando para esse texto, eu quero que você para meditar juntamente comigo. Olhando para este texto, nós podemos perceber que existem 3 fases distintas que o Senhor vai manifestar para que ele possa revelar a plenitude da sua palavra. Traduzindo para você entender, assim como Deus se revela como Deus trino, né?
o Deus triuno, que ele é trino, é um só, mas é revelado a partir de 3 pessoas. Nós vamos entender que a palavra, ela também não se revela de uma forma só. É por isso que Deus tem mostrado um texto após outro, mostrando que tem hora que tem toque, tem hora que tem oração e tem toque, e tem hora que tem oração, tem toque e tem jejum. Então Deus vai mostrar para nós que essa verdade, ela estava já em Gênesis. A manifestação da pluralidade do mesmo Deus, da mesma palavra, ela não é algo estranho, não deveria ser algo estranho para a igreja, mas tem se tornado estranho. Porque a igreja e a teologia, e eu preciso dar esse recado para os teólogos aqui também, Deus não se manifesta de uma forma única. Não, pastor, mas eu quero pregar a palavra. Mas a palavra, ela é manifestada de formas diferentes. Aqui está uma grande chave, um grande segredo que você precisa entender. A palavra, ela é única, mas ela se revela a partir de formas diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Vou mastigar aqui para você entender. Quando você toma um remédio, a composição do remédio, ou seja, a fórmula do remédio, né, falando de uma pessoa que tem necessidade de se tratar em algum tipo de enfermidade, a fórmula do remédio, ela tem a composição, ela tem os componentes ali dentro, que são colocados de uma tal forma que a pessoa que vai tomar, que vai ingerir aquele remédio, ela vai ficar, vamos dizer assim, boa depois de se tratar, porque a fórmula que o remédio contém tem todos os ingredientes ativos que podem trazer a saúde dela de volta. Porém, eu posso tomar esse remédio em cápsula, eu posso tomar esse remédio em conta-gotas, eu posso tomar esse mesmo remédio, a mesma fórmula, eu posso tomar ela numa injeção. Então, só por esse exemplo muito simples, você vê que mudou a manifestação, mas não mudou a essência. Mudou a forma de eu aplicar, mas não mudou a fórmula daquilo que eu estou aplicando. Então, um exemplo da palavra é a mesma coisa. Tem hora que a palavra é o toque. Ah, pastor, mas tem que falar. Não, não tem que falar. Porque Elias tocou, Paulo tocou. Você viu aí, a mulher do fluxo de sangue tocou. Tem hora que a palavra vai se manifestar através do fluir de Deus. Nós vamos ver isso agora. E tem hora que a palavra vai se manifestar através da verbalização. E aqui está o grande engano da teologia. A teologia ensina que pregar a palavra é tudo que Deus quer. Não é. Porque a palavra pregada é Deus, vamos dizer assim, sendo colocado no conta-gotas. Só que Deus também tem Deus na forma de comprimido. Estou fazendo uma figura para você entender. Estou mastigando para você, comparando coisas naturais e espirituais. Isso é uma parábola. Jesus usava parábolas, então ele me autoriza para poder explicar para você o uso de parábolas. Então, Deus tem hora que vai ser dado no conta-gotas, tem hora que Deus vai ser aplicado na injeção, e tem hora que Deus vai ser aplicado no comprimido, né? Então a gente tem que entender, meu irmão, que a essência não muda. Na hora que eu aplico o comprimido, a fórmula do remédio ali, pense a palavra como um remédio, algo que cura o ser humano. A fórmula está ali. Na hora que eu aplico a injeção, mudou a forma de usar o remédio, mas a essência da fórmula que está sendo aplicada pela injeção, pela forma injeção, a fórmula está presente ali, vai curar da mesma forma. Se a pessoa não está podendo tomar o comprimido, ela vai tomar na injeção. Se ela não está podendo tomar na injeção, ela vai tomar no conta-gotas. Então eu mudo a forma de aplicar, mas eu não mudo a essência. E é aqui que está o segredo da palavra. A palavra nunca mudará, a fórmula de Deus nunca mudará. Mas a forma de eu aplicar muda. E é isso que a gente tem visto. E nós vamos agora voltar para Gênesis para confirmar esta verdade. Porque se é um princípio bíblico, e eu estou falando de escrituras, não estou falando da minha cabeça, né, daquilo que eu acho, daquilo que o outro acha, de aquilo que algum pensador acha, mas eu estou falando da Bíblia. Nós vamos ver agora, dentro da Bíblia, mais um exemplo lá nos primórdios, lá no começo de tudo, que foi assim que a palavra foi manifesta de forma trina, assim como Deus é um e se manifesta de forma trina. Vamos ver então Gênesis 2:7, para nós entendermos este mistério. Então a gente vê, irmãos, que num primeiro momento, o Senhor Deus forma o homem do pó da terra. Então, se Deus
começa a criação através do pó da terra, significa, eu quero que você abra bem os teus ouvidos espirituais para entender essa verdade, significa que Deus, num primeiro momento, ele não fala com o pó, mas ele toca. Porque se ele vai fazer o homem do pó, então significa que ele vai tocar no pó. Percebe? E como ele é Deus, e ele é a própria palavra, a palavra vai tocar no pó, a palavra pode ser reconhecida como águas, né? É um dos símbolos que a gente tem para a palavra, para o Espírito Santo. Então a água vai se misturar com o pó e vai criar o quê? O que a gente conhece como argila, que é aquele chamado barro, porque Deus não fez o homem do barro, tá? Isso é um engano, não está na Bíblia isso. Deus começou a obra através do pó. Agora a gente sabe que o pó não pode ser modelado como pó, porque eu coloco o pó, daqui a pouco eu tiro a mão, o pó volta a escorrer, porque ele é pó. Ele não se sustenta em si mesmo. Isso prova que o homem não se sustenta em si mesmo. Que a base que está no homem e dá capacitação para o homem ser o que ele é porque Deus misturou o pó, a matéria-prima, que ele vai tocar, com a palavra, que é a água. Então ele pôs uma certa quantidade dele, uma certa quantidade da palavra, para que a palavra misturada com a matéria-prima pó formasse o barro. Aí o barro aparece. Então você vê, a palavra está sendo colocada pelo toque, a água está sendo acrescida, está sendo ministrada junto ao pó pelo toque. Então veja só, a palavra não tem verbalização aqui nesse caso, a palavra não tem expressão verbal nenhuma, mas ela está sendo o quê? Ministrada junto ao pó. Para quê? Para que o pó se sustente, não seja mais pó, seja argila, seja barro. Então a primeira forma da palavra ser aplicada, pelo toque. Porque Deus toca no pó, mistura a água com o pó, faz do pó algo melhor. Quando Deus entra na minha vida e entra na sua, ele nos transforma em algo melhor. Então sempre que Deus entrar na minha vida e na sua, nós vamos ser melhor do que nós já somos. Isso é um processo que está sendo descrito logo na criação do homem. Depois que Deus faz esse primeiro projeto, vamos dizer assim, esse primeiro modelo de aplicação da palavra, qual é esse modelo? Vamos reeditar aqui. O modelo do toque. Deus toca no pó com a sua palavra, com a sua água, com o seu fluir da sua água, que representa a palavra. E o homem, então, ainda não é homem, mas já tem uma matéria-prima melhorada. Deus, em seguida, ele diz que ele sopra nas narinas o fôlego de vida. Então está aqui uma segunda expressão da manifestação da palavra. Por quê, pastor? Porque quando Deus está formando a primeira parte, ou seja, quando Deus está modelando o barro, que você já entendeu, Deus está criando a estrutura. Deus está pegando aquele conteúdo de barro, né, aquela porção, e Deus está o quê? Modelando o barro. Então, quando Deus vai modelando o barro, Deus vai criando a estrutura. Veja só, Deus está criando a estrutura para que o fôlego de vida seja ministrado para dentro dela. Sabe o que Deus está querendo ensinar? Numa segunda fase, Deus vai soprar o Espírito sobre você, mas você precisa ter na primeira fase, na primeira manifestação da palavra, a estrutura para receber o Espírito. Traduzindo para você entender, se você quiser fluir o Espírito sem ter estrutura, o Espírito não vai caber dentro de você, não vai se encaixar em você. Porque a estrutura, que é o modelo que Deus vai formando ali no barro, é, na verdade, uma base para a palavra ser aplicada numa segunda forma, que agora vai fluir o Espírito para dentro desse barro que foi modelado. Então você vê, Deus tem que preparar a gente pela palavra, mas as maneiras que Deus usa para aplicar a palavra, como eu dei o exemplo aí do comprimido, do conta-gotas e da injeção, elas são necessárias simultaneamente. Então não adianta eu querer só uma forma de Deus usar. Deus modela o barro, modelou o barro, toque. Ele teve que tocar no pó para fazer barro. E ele teve que tocar no barro para fazer o boneco, para fazer o desenho do homem, para fazer a parte física do homem. Então há duas formas de toque para que Deus possa modelar. Depois que Deus modela, Deus então flui o Espírito. E o Espírito então agora vai entrar
dentro desse boneco, dentro desse molde, dentro desse vaso chamado ser humano que Deus modelou. Então eu coloquei um desenho aqui, uma figura, para a gente representar essas duas primeiras formas que Deus faz para transferir a palavra. Tocar no pó, ele modela o pó, prepara a estrutura para receber o Espírito, e depois Deus flui o Espírito para dentro do homem, ou seja, o homem modelado pelo toque agora pode receber o fluir da vida, que o Deus chama de fôlego da vida, que agora vai ser ministrado nas narinas, conforme Gênesis 2:7, para que vá parar dentro do homem. Então você tem aqui já duas fases da palavra que estão sendo manifestadas distintamente. Uma fase é o modelar de Deus pelo toque, e a outra fase é o fluir do Espírito de Deus para dentro do homem, que agora está pronto para receber uma porção maior da vida de Deus. A terceira fase do fluir de Deus seria a manifestação do verbalizar. Então, a gente tem aqui em Gênesis 2:8 a manifestação do verbalizar a palavra, que seria a terceira forma. Ele diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então a gente tem aqui, irmãos, uma figura da palavra sendo revelada agora por uma conversa. Por quê? Porque a gente vê que eles ouvem a voz do Senhor Deus na viração do dia, e aí eles se escondem. Então Deus agora fala com eles. Agora é a hora de pregar. Seria a hora da manifestação da palavra verbalizada através de palavras audíveis. Porque eles ouvem o quê? Uma voz. E eles entendem que é a voz do Senhor. E como eles estavam já no pecado, eles se escondem. Aqui tem um segredo que Deus quer mostrar. Além de nós entendermos que a palavra vai ser manifesta numa terceira forma, que seria o que a gente conhece hoje como a verbalização, a pregação, o ensinamento da palavra, ou seja, a parte que a gente entende que a palavra vai ser manifesta como palavra, no sentido de usar palavras para transmitir o conteúdo de Deus. A gente pode perceber, irmãos, que essa forma, apesar dela ser útil, ela não pode trabalhar muitas das vezes sozinha. Por quê? Porque quando eles escutam a voz de Deus no jardim e eles já estavam na condição de pecado, a primeira reação que eles têm aqui no jardim é que eles vão se esconder da presença de Deus. Aí a pergunta que eu te faço: o que adianta eu verbalizar a palavra na terceira forma, a terceira maneira de Deus falar o seu conteúdo, né, a sua essência, se o homem com vergonha dos seus pecados vai ouvir a voz de Deus e vai muitas das vezes fazer o que está aqui em Gênesis 2:8. Eles vão se esconder da presença do Senhor. Então aqui nós começamos a entender por que o toque é importante e por que o fluir do Espírito Santo, que é o sopro, que é tipo o vento, é tão importante. Porque quando a gente fala a palavra, apesar da essência da palavra estar também na verbalização, a maneira que a palavra chega para aquele que não crê, traz para ele, no primeiro momento, vergonha. Por que eles se escondem da presença de Deus? Porque eles estavam no pecado. Então, às vezes a gente prega, Deus está nos usando. Mas, às vezes, a nossa mensagem, ela envergonha as pessoas. Ela envergonha não porque a gente quer envergonhar, mas porque as pessoas sentem uma vergonha, porque eles lembram dos seus pecados e a palavra denuncia os pecados. Então, muitas das vezes, a gente precisa trabalhar, ou Deus precisará nos usar através das duas outras formas, para que essa terceira forma, que é o pregar a palavra, como a gente conhece, ela seja mais eficaz. Você está compreendendo que muitas pregações que nós fazemos, elas não estão tendo o efeito que a gente gostaria que tivesse, em muitos casos, não porque a mensagem não é de Deus, mas porque a palavra que eu transmito através da verbalização, ela denuncia um pecado, e essa pessoa vê o seu pecado e se esconde. Olha o que diz o final do texto: o homem e sua mulher, né, estavam escondidos por entre as árvores do jardim. Então, a gente nota, irmãos, que a gente precisa ampliar a nossa dimensão de entender a palavra de Deus. Aí você vai dizer para mim: não, pastor, mas tem hora que eu prego
e a pessoa se arrepende e se dobra a Jesus. Aí eu vou dizer para você, sabe por que isso acontece? Porque dentro da verbalização já está os 3 modelos que eu apresentei para você. Você quer ver? Quando você verbaliza e o Espírito Santo está te usando através da verbalização, a verbalização, ela, num primeiro momento, ela toca na alma. Às vezes o Espírito Santo se manifesta de uma tal forma que a pessoa sente o toque de Deus. Então, a própria verbalização já traz o toque. Percebe? Porque você está pregando, a princípio, à distância. A pessoa está lá no banco, está lá na cadeira, ou está lá no lugar onde ela está, e você está desse lado pregando. Então você não está tocando nela fisicamente, como Deus fez no pó. Mas a palavra que você prega, dentro dela, já tem um poder, e esse poder, ele toca. Então você vê, o toque tem que estar presente. O toque tem que aparecer. Aí Deus toca. A primeira coisa que a pessoa percebe, Deus é real. Deus, ele é palpável. Porque o toque traz isso. O toque, o tato, né? Ele traz a sensação de realidade. Né? O nosso mundo, a gente pode tatear ele, a gente pode tocar nele. Então traz Deus, que é da dimensão espiritual, traz Deus para uma dimensão natural. Deus se torna palpável. Falando para você entender. Aí a pessoa sente o toque. Num segundo momento, ela sente um alívio. Então aquele vento, aquele fluir do Espírito que passa na mensagem que a gente está pregando, ele traz o bálsamo. Porque assim como Deus muitas vezes denuncia o pecado, Deus mostra a solução. A palavra de Deus verdadeira, ela aponta o pecado, mas ela mostra a solução. Né? Deus é a porta, Deus é a saída. Jesus diz lá em João que ele é a porta. Quem entrar por ele, entrará e sairá. Então, Deus, ele flui através da mensagem, né? Quando Deus converte alguém, ou quando Deus fala com alguém, e aquele fluir dá um alívio na alma, né? Porque o vento faz o quê? O vento traz uma brisa, traz um refrigério, né? Então o fluir de Deus entra na alma e traz paz para a alma, a pessoa se sente em paz naquele momento. Então cumpre-se a etapa segunda, que é o sopro do fôlego de vida. A pessoa está na morte, está vivendo uma vida de pecado, aí a palavra toca no primeiro momento, no segundo momento a palavra flui até ela e ela recebe a palavra e a vida vem nela. E num terceiro momento, a verbalização então começa a fazer todo o sentido, num sentido mais amplo. Então você vê que até quando a gente só verbaliza, tem toque, tem fluir e tem verbalização. Então a gente começa a entender, irmãos, que o toque teria que ser algo considerado natural. O toque teria que ser algo considerado comum, mas a gente está vivendo num período em que a teologia ela está ensinando um evangelho, em muitos casos, não vou dizer todos, né, irmão, porque eu não sou contra a teologia, mas Deus está nos trazendo a esta realidade que a teologia, muitas das vezes, ela traz a gente para uma dimensão de evangelho muito pobre. A gente só quer dar injeção, a gente só quer dar comprimido, ou a gente só quer dar conta-gotas. A gente não aceita que Deus trabalhe através da palavra de uma outra forma. Então a gente começa a entender que isso não é o que Deus tem. Isso não é a realidade de Deus. Então se nós formos assim, resumidamente colocar isso aqui num desenho, numa figura para você, a gente tem que numa primeira etapa Deus toca no pó. Para quê? Para modelar, para trazer a estrutura que receberá o Espírito. Num segundo momento, Deus flui o Espírito dentro do homem, porque o homem já está modelado e ele tem condições de receber o Espírito. E num terceiro momento, Deus verbaliza, né? Usa a verbalização como instrumento. E aí Deus começa a conversar com o homem. E o homem pode então conversar com Deus, porque ele passa também a orar a Deus. E aqui, irmãos, tem um detalhe muito importante que eu queria mostrar para você, que Deus ele quer, na verdade, nos usar nessas 3 formas, e ele quer também fazer uma parceria para nos fazer perceber qual é a forma que temos que aplicar dependente do momento que nós estamos vivendo diante do público que estamos ministrando. Se você parar para meditar, você vai ver que nas 3 fases, nas 3 maneiras que Deus tem nos mostrado, Deus ele sempre trabalha de forma dupla em cada uma delas. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Deus ele toca a água no pó, é o primeiro toque. E depois Deus toca no barro para modelar
é o segundo toque. Então há 2 toques, porque evidencia Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Na hora que Deus vai manifestar o fluir, Deus flui o Espírito de fora para dentro do homem. Então Deus sai de fora, um local, e Deus vai parar dentro, outro local. Então haviam 2 localidades, 2 posições distintas de fora para dentro. E finalmente, quando Deus abre aqui Gênesis 3:8, a gente vê que ele fala, né, com o homem, porque eles escutam a voz de Deus no jardim, que andava, né, no jardim pela viração do dia, e eles se escondem da presença de Deus. E aqui nós vamos ver que na terceira forma, que tem a ver com a verbalização, você vai ver que Deus ele fala, mas o homem não responde. Na primeira fase, Deus toca no pó e depois Deus toca no barro para modelar. 2 toques. Na segunda fase, Deus flui de fora para dentro. 2 locais, 2 posições. E na terceira fase, Deus queria falar com o homem teria que responder para ter a pergunta ou para ter a expressão, e o homem respondendo seria o quê? A resposta do homem para Deus, de Deus para o homem e do homem para Deus. Só que como o homem estava no pecado, o homem não fala, não responde para Deus, o homem se esconde da presença de Deus. Isso era a vergonha que ele estava sentindo por estar já na condição de pecado. E aqui Deus me trazia algo que eu queria colocar para você entender, que é o seguinte: quando Deus fala para você agir pelo toque e você reage em uma outra condição, você está pecando. Por quê? Porque Deus falou aqui pela verbalização. Como é que o homem responde? O homem responde fluindo. Deus fala na terceira forma dele expressar e o homem responde segundo a segunda forma. Porque se ele se escondeu, ele caminhou, ele fluiu até as árvores para poder ficar escondido atrás delas. Então quer dizer que quando Deus falar para nós no toque, nós temos que responder pelo toque. Quando o Espírito Santo falar conosco pelo fluir, nós temos que responder pelo fluir. E quando Deus falar conosco para nós verbalizarmos, nós temos que fazer a manifestação de Deus se dar pelo verbalizar. Agora você vê o que é o pecado. O pecado é Deus falar com você na segunda fase e você quer fazer a terceira. O pecado é Deus falar com você na terceira, que é o que acontece em Gênesis 3:8, e você querer responder da forma que você quer, ou seja, na segunda, que é o que acontece aqui com Adão. Deus fala, a terceira forma, verbaliza, e o homem, de vez de verbalizar e responder, o que o homem faz? O homem flui, que é a segunda fase. Ele vai se esconder atrás das árvores do jardim. Então a gente peca, porque aqui o homem já estava na condição de pecado. A gente peca e peca às vezes demais, porque a gente quer responder e manifestar a palavra na forma que a gente quer, e não na forma que Deus nos instrui a habilitar a nossa ação ministerial. Porque se aquele momento exige o toque, se eu verbalizo, o conteúdo que eu estou dando não é recebido, não é bem absorvido. Se Deus exige a verbalização, e eu faço que nem Adão aqui, vou me esconder atrás do jardim, vou fluir para ficar escondido atrás do jardim, eu estou entrando em outra fase. Deus está dizendo, eu estou falando, fala comigo, conversa comigo, verbaliza comigo. Aí o que o homem faz? Ele pula para uma outra fase. Por quê? Porque ele está querendo dizer, eu não quero estar na mesma fase que o Senhor está, porque eu estou com vergonha. Então a gente tem que entender, irmão, que o tocar, o fluir e o verbalizar não é algo que você escolhe. Preste atenção nisso. É algo que você tem que sentir, ser sensível da parte do Espírito de Deus para entender como é que Deus quer ministrar. Se Deus quiser ministrar através do fluir, não tente verbalizar. Se Deus quiser ministrar através do verbalizar, não tente tocar. Porque tem gente que quer fazer uma fluência independente do Espírito. E você viu lá em Atos, quando Deus vai separar Paulo e Barnabé, né? Ou Barnabé e Saulo, para ser mais fiel ao texto, você vê que o Espírito Santo dirigiu eles jejuaram, oraram e imporam as mãos. Naquele exemplo, eles tiveram que usar as 3 formas. Então, se Deus mandar você usar as 3, use as 3. Ah, pastor, qual que é a melhor? A melhor é aquela que Deus te manda você fazer. Por quê? Porque Deus é o boleiro, Ele conhece as almas que Ele quer salvar, Ele conhece os vasos. E Ele sabe como vai atingir o vaso. Ele sabe qual é a maneira que você vai tocar, que você vai fluir e que você vai verbalizar, que vai ser útil dependendo da forma que Ele quiser trabalhar.
Então aqui a gente entende que isso é um aprendizado com o Espírito Santo. Você não pode aprender isso só me ouvindo. Você vai aprender e vai receber esse conhecimento na presença do Espírito Santo. E Deus me dava aqui, irmão, só ressaltar um detalhe para você, porque quanto mais detalhes nós tivermos, mais condição a gente terá de avaliar que verdadeiramente a palavra sempre se confirmará. Eu disse para você que lá em Atos, Deus separa Barnabé e Saulo, eles oram, jejuam e impõem as mãos. Aí o Senhor falou comigo aqui, eu quis expressar dentro dessas três formas, que as três formas que eu acabei de mostrar em Gênesis estão realmente presentes nesta manifestação da consagração de Barnabé e de Paulo. Quando eles oram, eles estão na verbalização, porque oração é você falar com Deus. Quando eles jejuam, eles estão na fluência. Por que é o fluir? Porque se eu jejuo, eu me esvazio. Se eu me esvazio, eu dou condições a Deus de fluir o seu Espírito para dentro de mim, no vazio que eu produzi para receber o Espírito. O homem lá no Gênesis estava vazio, o boneco. Então eu jejuo, eu me esvazio. Jejum é não partilhar daquilo que é comum. Quando eu me esvazio, eu gero um vazio dentro de mim que permite Deus fluir para dentro de mim, porque eu gerei um espaço para recebê-lo. Então eu estou nessa forma segunda, que é o fluir. E quando eles impõem as mãos, eles estão no toque, que é justamente a primeira forma que nós temos acabado de conferir aí no texto de Gênesis. Então, a gente viu que dentro do DNA, preste bem atenção agora, dentro do DNA da palavra, existe toque, fluir e verbalização. São três formas de aplicar a mesma essência. O exemplo que eu dei aí do remédio, conta-gotas, injeção e comprimido. Agora vamos olhar para 1 Reis 17, 21. Nós vamos ver que esse modelo que eu acabei de ver com você no livro de Gênesis, onde existem três maneiras da palavra ser manifesta, a gente vai perceber que isso vai estar registrado dentro do texto de 1 Reis, que a gente acabou de ver num período anterior aqui deste vídeo. Vamos dar uma olhada aqui, 1 Reis 17, 21, olha que interessante. Ele diz assim, e estendendo 3 vezes sobre o menino. Então aqui está que etapa? A etapa do toque. Aí diz, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu, Deus meu, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Aí você vai dizer, não pastor, aqui é a verbalização. Eu vou dizer para você, não é. Por que não é? Porque ele está pedindo a Deus. Então ele está pedindo através da verbalização, mas Deus ainda não respondeu. Então quando Deus responder, Deus vai falar. Então aí seria a palavra verbalizada. Porque Deus é o verbo, Deus é quem fala. Ele está fazendo um pedido da parte dele, mas ainda Deus não respondeu. Então, para você encadear o entendimento comigo, e estendendo 3 vezes sobre o menino, o que ele fez? Tocou. Tocou 3 vezes. Você vê que aqui confirma que Deus tem 3 formas de falar a palavra, de revelar a palavra. Por isso é 3 vezes que ele fica sobre o menino. Aí, o versículo 22 diz assim, ó, o Senhor atendeu a voz de Elias. Então Deus agora vai fluir, ele não vai verbalizar. Você vai dizer, não pastor, mas o Senhor atendeu a voz. Ele atendeu, mas ele não vai falar com Elias. Olha o que ele vai fazer. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então, o que a gente viu lá na segunda etapa do texto de Gênesis? A gente viu que Deus modela o barro, depois Deus sopra, flui para dentro do homem, flui para dentro de Adão. O que Deus faz aqui no versículo 22? Ele diz que a alma do menino tornou a entrar nele. Então a alma fez o quê? A alma fluiu para dentro do menino. E se a alma flui para dentro do menino, esse modelo do versículo 22 está exatamente coincidente com o modelo de Gênesis 2,7. Porque em Gênesis 2,7, Deus flui pelas narinas o espírito para dentro do homem. Então Deus enche o vaso. O que acontece aqui no versículo 22? Deus responde, mas não responde falando. Deus responde fluindo. Então a segunda manifestação da palavra. E a alma do menino tornou a entrar nele. O espírito fluiu para dentro do menino. E aí o menino reviveu. Lá no Gênesis, o homem assumiu a condição de vida. Versículo 23.
Elias toma o menino e o trouxe do quarto à casa. Então Elias faz o quê? Elias traz o menino de um lugar para o outro. Ele traz do quarto e ele leva do quarto à casa. Se Elias leva do quarto à casa, Elias está fazendo o quê? Caminhando. Em outras palavras, Elias está fluindo. Note o detalhe. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. Por quê? Porque o Espírito de Deus demonstra, através do versículo 23, na atitude de Elias, que o próprio Elias também flui. Não é só o Espírito que volta fluente para dentro do menino, mas o próprio Elias flui com o menino nos braços. E o trouxe do quarto à casa. Então ele fluiu, ele caminhou, ele foi até a casa. E aí ele dá o menino para a mãe. E aí fala para ele, vê, o teu filho vive. Versículo 24. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então agora sim vem a manifestação de Deus. Por quê? Porque Deus vai trazer um testemunho através dessa mãe, e a mãe vai conhecer a palavra e vai falar a palavra verbalizada. Por que ela vai verbalizar? Porque agora Deus testemunhou para ela depois do toque e depois do fluir, e agora ela vai reproduzir o seu testemunho e vai identificar o que é que fez aquilo acontecer. Aí vem o que? A verbalização. Porque você vai dizer, não, pastor, mas é a mulher que está falando. Eu sei, mas a mulher está falando de algo que ela viveu, e ela viveu e experimentou a palavra. Ela viu que a palavra tem poder. Então agora ela pode verbalizar esta palavra. Está percebendo? Então você vê as três fases que nós vimos agora em Gênesis 2, 7 e 8. Nós podemos ver que Deus, ele mostra a verdadeira identidade da palavra através do testemunho dessa mulher. Então a gente pode entender que a manifestação de Deus, ela é algo que faz parte genuinamente dessas três formas. É algo genuíno, que a palavra se manifeste pelo toque, que a palavra se manifeste pelo fluir, pelo vento, e que a palavra se manifeste pelo testemunho da mulher, pela verbalização daquilo que ela viu, que a palavra produziu. Então você vê, existe uma grande incoerência no nosso meio. Existe uma grande ignorância, desculpe, mas esta é a verdade. Existe uma grande falta de conhecimento da Bíblia e também na revelação do Espírito. Porque Deus não vai revelar a palavra de uma maneira só. Então o teólogo, aquele que quer ser tradicional, que quer dizer, não, mas eu prego a palavra, mas você não entendeu que a palavra é a essência de tudo, mas a palavra não se revela de uma forma só. A palavra se revela pelo toque, pelo fluir do Espírito, porque Deus sopra. Se eu estou ministrando uma pessoa e eu sopro, tem gente que critica, tem gente que acha que isso não é de Deus, tem gente que acha que isso aí é heresia. Mas se Deus soprou, então Deus pecou? Se Deus soprou ali nas narinas, Deus errou? O Espírito tem que fluir, meu irmão. O Espírito tem que manifestar a graça. O Espírito tem que revelar a sua identidade da segunda forma. E então veio a manifestação da verbalização. E para nós encerrarmos, irmãos, eu quero analisar esse texto de 1 Reis 17 com você, mediante a um resumo que nós fizemos das verdades que nós temos aprendido. Inclusive eu aconselho aos irmãos a assistirem este vídeo mais de uma vez, porque o teor de revelação que está aqui é importante e pode mudar a perspectiva do seu ministério. Então, no resumo que eu fiz aqui, irmãos, eu coloquei a seguinte realidade. Lá em Gênesis 2:7, a gente vê que Deus, pelo símbolo da água, que é uma representação da palavra, o Senhor toca no pó, através da água que vai tocar no pó, e o resultado desse toque é a formação do barro. Depois Deus toca novamente no barro, e através do toque dele no barro, ele gera o modelo
em corpo físico, que é o corpo, estrutura que está pronto para receber a manifestação do fluir do Espírito. Então a gente tem dois tipos de toque. Então eu coloquei aqui que Deus toca duas vezes, porque a revelação de Deus se dá em Jesus. Jesus é o segundo testemunho do Deus triuno. Quando nós olhamos então para a segunda fase, nós vimos que Deus flui de fora, uma localidade, um local, para dentro do homem. Ele sopra nas narinas, então ele sai de fora e vai para dentro. São dois lugares. Então confirma a revelação de Deus em Jesus. E depois Deus fala com o homem, e Deus espera que o homem fale com Deus. Então aqui confirma a verbalização em duas etapas também, confirmando também a revelação de Jesus. Agora o interessante é que a gente pode perceber mais detalhes dentro do texto de 1 Reis 17, 21, porque a gente vai ver que as três etapas também não só aparecem aqui, mas elas aparecem também de forma dupla. Vamos ver no versículo 21, diz que Elias clama e que Elias roga a Deus. Então significa dizer que Elias faz dois tipos de verbalização. Ele clama e ele roga. No versículo 22, a gente entende que Deus torna o espírito para dentro do menino, né? E aí o menino passa a ter vida. Então a gente entende que quando Deus pega o espírito que estava com ele, um local, e ele sopra esse espírito de novo no menino, outro local, são duas realidades onde o espírito está, então confirma também duas fases para a segunda manifestação, o fluir. E quando a gente olha para o versículo 23, a gente vê que Elias copia essa fase do fluir, porque Elias traz o menino do quarto para casa e Elias leva o menino até a sua mãe. Então você vê que há dois fluires aqui. Isso mostra que Elias estava copiando o Senhor. Aquilo que o Senhor estava fazendo no 22, Elias repete essa realidade porque Elias era um servo obediente. É o que a gente tem que fazer. A gente tem que copiar o nosso mestre, aprender com o nosso mestre, que é Jesus. Então ele traz do quarto para casa uma maneira de fluir e ele dá o menino para sua mãe. Não é a mãe que vem buscar o menino, mas o menino é levado por Elias até a mãe. Então é outra forma de fluir. Então Elias flui duas vezes, copiando o Senhor. E no versículo 24, a gente pode perceber que há duas fases também no toque. Porque a mulher diz assim, ó: nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Então, quando a mulher testemunha acerca do homem de Deus, ela está testemunhando porque quando Elias leva o menino até ela, acontece que quando o menino é colocado nas mãos dela, acontece que ela também toca no menino. Veja só, quando Elias leva o menino, conforme o versículo 23, que diz que ele o deu à sua mãe, então ela testemunha que ele é homem de Deus, mas ela verbaliza, né, ela fala isso porque ela prova o menino nos seus braços. Então o que acontece? Ela está tocando no menino. Então aqui se confirma que o toque está presente. E ela diz assim, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então ela está dizendo assim, a palavra de Deus tocou nos seus lábios, ou está na sua boca, tocou no seu membro particular, que no caso é a boca, e por isso, porque ela tocou em você, você a pronuncia como verdade. Então há duas formas de perceber o toque no versículo 24. Isso é só uma forma, irmãos, de a gente confirmar que nas três formas da palavra se manifestar, o 2 aparece, porque o 2 tem a ver com o Senhor Jesus. A gente vai entendendo que Jesus é a maneira que Deus tem de se revelar, e é em Jesus que Deus se revela. E aqui eu quero finalizar, irmãos, para você analisar comigo. Poxa, pastor, mas quanta coisa tem dentro desses textos? Pois é, você vê quanta maravilha tem para nós? É só a gente parar, analisar, inclusive, como eu já falei, assista essa ministração mais de uma vez, que você vai, com certeza, você vai se maravilhar na outra vez que você ouvi-la, porque você vai comer mais um pouquinho dessa palavra e você vai entendendo mais e mais acerca destas verdades. O que dá para entender aqui, eu queria fazer uma comparação com o que a gente viu em Gênesis 3:8. Você vê que Deus verbaliza, porque ele pergunta para Adão: Adão, onde você está? E Adão
sai da fase da verbalização e Adão vai para a fase do fluir. Adão se esconde atrás das árvores, ele flui até as árvores, caminha até as árvores. Então a gente comentou numa parte anterior do vídeo que isso não é o que Deus quer. Deus quer falar e então ele espera que a gente fale também. Se Deus fluir, Deus espera que a gente flua. E se Deus tocar, Deus espera que a gente toque. Mas a gente percebe que isso é válido de nós para Deus. Ou seja, quando Deus fala, eu tenho que falar. Eu tenho que estar na mesma manifestação, mesma fase que Deus está. A palavra vai ser dirigida para mim numa determinada forma e eu tenho que estar coerente, eu tenho que estar na mesma dimensão para poder absorver a palavra e transferi-la para quem Deus quer me usar. Agora, de Deus para nós, isso não é verdade. Por quê, pastor? Porque se você olhar para o texto aqui, olha que interessante, o texto aqui é maravilhoso. Quando Elias faz a oração dele no versículo 21, que ele clama, Deus está mostrando Elias, a princípio, na verbalização, porque Elias está clamando e Elias está rogando. Então Elias, se nós identificarmos das três fases, Elias está na verbalização, no versículo 21 de 1 Reis 17. Só que quando Deus vai responder o clamor, que é a verbalização de Elias para Deus, Deus responde, mas ele não responde com verbalização, ele responde com fluir. Olha o que diz o versículo 22. O Senhor atendeu a voz de Elias, quer dizer, ele respondeu a verbalização de Elias, mas ele responde de que forma? Fluindo o Espírito para entrar no menino. Então aqui a gente aprende um grande segredo, presta bem atenção nisso. Quando eu ouço Deus, Deus é Senhor. Então se Deus falar na verbalização, Ele quer que eu haja na verbalização. Se Deus falar no fluir, se Deus mostrar o fluir, Ele quer que eu flua. Por quê? Porque eu vou copiar o meu mestre. Eu vou copiar o Senhor. Agora, quando Elias fala na verbalização, o Senhor não fala, não responde na verbalização. O Senhor responde no fluir. E por que Deus faz isso? Para mostrar que eu tenho que ser submisso ao Senhor, mas o Senhor não é submisso a mim. O Senhor não é submisso a você. Então aqui entra aquela verdade que a gente quer colocar, que alguns teólogos falam, não, mas eu domino a palavra. Engano seu. Aqui nós estamos demolindo esse grande engano seu. Você não domina a palavra. Quem domina você é a palavra que domina você. Ele fala na verbalização, Deus responde como? Na verbalização? Não, Deus responde no fluir. Por quê? Porque Deus tem autoridade, soberania para mudar o modo dele agir. Então é aqui que você tem que entender, ô teologia. Aqui que você tem que entender, meu irmão, minha irmã, que quer aprender a palavra como ela é. Deus é quem domina você, não é você que domina Deus. Não, mas eu aprendi, eu conheço os textos. Você conhece, meu irmão, mas a aplicação do texto e a revelação de Deus, você só vai conseguir executar se você tiver a direção do Espírito Santo, como foi lá na consagração de Barnabé e de Saulo. Disse o Espírito Santo, vamos pegar no texto aqui, ó, Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor. Você tem que servir ao Senhor, o Senhor não vai te servir. Não, mas eu vou falar a palavra. Não, irmão, você não vai falar a palavra, porque se Deus não te der autoridade, você não vai conseguir tocar ninguém. Então aprenda, Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor, é o Senhor que você tem que servir, não é o Senhor que vai servir você. E jejuando, disse o Espírito Santo. Aqui está o segredo que eu quero passar para você. O Espírito Santo tem que falar com você. O Espírito Santo tem que dirigir você, tem que ministrar você. Porque senão você não vai saber a forma que Deus quer agir. Você não vai saber a forma que a palavra tem de se manifestar. E aí o Espírito Santo diz, separai-me agora. O que Deus fala para você, meu irmão, é agora. Então essa palavra do agora, você tem que fazer ela quando? No tempo que Deus está dando para você. Se Deus não fala no agora, você tem que executar ela quando? Agora. Então você vai ter que seguir o teu mestre. Quem que é o teu mestre? Jesus. Quem que é o teu mestre aqui, conforme Atos 13? O Espírito Santo, que é a mesma coisa, mesma essência. Aí ele diz, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. É Deus que te chama. É Deus que te instrui. É Deus que te capacita a aplicar a palavra. Aqui está o segredo dos segredos.
não só a palavra se manifesta de 3 formas diferentes e distintas, sendo a mesma palavra, mas mais do que isso, a palavra vai ser manifestada pelo chamado, pela vocação e vocacionamento e direção do Espírito Santo. Aqui está o grande segredo que pode nos transformar, porque é isso que faz o ministério ser completamente consagrado e verdadeiramente servo do Senhor. Então era isso que eu queria passar para vocês, irmãos, que há um grande engano, mas quanto engano! Deus nos deu tantos exemplos, mas tantos exemplos nesta ministração, que você pode refletir bastante, pegar os textos, analisar os textos, fique à vontade para você trabalhar com os textos, porque são coisas extraordinárias, são coisas maravilhosas, que se você aplicar na sua vida e no seu ministério, você vai começar a ver que tem muita coisa que parece que Deus está falando, parece que é de Deus, mas não é. Porque Deus tem que falar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não se manifesta só com dons, tá? O Espírito Santo aqui estava falando com eles, ninguém estava falando língua estranha, tá? Só um adendo aí para alguém. Porque Deus fala nas línguas estranhas, isso é um outro assunto, mas o Senhor fala também instruindo, como ele estava instruindo aqui, ó. Deus falou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Deus revelou para eles que era para Barnabé e para Saulo serem consagrados. Então você aí, líder, que consagra e não pede direção para o Espírito Santo, outro erro. Se o Espírito Santo não autorizou, se o Espírito Santo não te deu direcionamento, você está consagrando no homem, desculpa te dizer. Mas o homem não consagra ninguém, o homem não tem esse poder. O homem não tem essa autoridade. A autoridade que nós temos, ela vem do alto. É o Senhor que tem que falar com você. Ele tem que te ministrar. Pastor, mas se eu não ouço a voz de Deus, então você pede e busca a Deus para você ter uma liderança que tenha a direção de Deus para poder te ajudar. Porque se você não tem acesso à voz de Deus, como é que você vai instruir aqueles que você está liderando? Então a gente tem que entender tudo isso. Quem sabe o teu momento não é de liderar, é de ser liderado. E a gente tem que entender quem é que está nos instruindo em Deus, porque isso faz muita diferença. Então, era isso que eu queria passar para vocês nessa ministração do vídeo 2, irmãos. E nós vamos continuar dentro deste tema, desenvolvendo mais, né, acerca dessas verdades maravilhosas, né, da palavra de Deus. Um grande abraço a todos e fiquem todos na paz do Senhor.